Olá, muito bem-vindos à nossa quinta aula e o nosso objetivo hoje é estudarmos a barra de ferramentas do LibreOffice Writer. Então nós vamos procurar aprender a identificar as funções na barra de ferramenta, alterar a fonte do documento, alterar a cor do documento, definir negrito, itálico, sublinhado e outras funções. Essa aula é bastante importante porque a partir dela, na próxima aula, nós vamos começar a preparar um relatório gerencial. Esse relatório gerencial fará uso dos recursos apresentados até o momento. Então, vamos para a nossa aula. Inicialmente, eu vou fazer um start no nosso LibreOffice. Então, basta digitar Libre, que ele já vai encontrar a ferramenta. Se você quiser, você já pode vir direto aqui no LibreOffice Writer, que é o que eu vou fazer agora, ou carregar o aplicativo, o pacote de aplicativos do LibreOffice. Eu já vou vir direto aqui no Writer. Vamos esperar o Writer iniciar. E aí nós vamos começar a trabalhar com um novo documento. Então, nessa aula, o que nós vamos estar focados é em como selecionar e como alterar o texto definido nesse documento. Para adiantar um pouco o processo, eu deixei um documento texto já preparado. Esse documento você encontra aí na sua plataforma, no seu Ava. Caso você não queira digitar tudo isso daqui, basta você abrir no bloco de notas, vir no comando editar, copiar, minimizar, e aqui dentro do documento nós vamos no editar, colar, ou pressionando a tecla Ctrl V. Então tá aqui, está o nosso documento. Observe que o documento não tem formatação. Nós vamos formatá-lo junto. E aqui eu já gostaria de primeiro mostrar um recurso para vocês muito interessante, que é o recurso de sinalização de caracteres não visíveis. Esse recurso é habilitado nesse ícone ou pressionando a tecla Ctrl F10. Então observe aqui no texto o que ocorre quando eu pressiono o ícone. Observe que desapareceu aquelas marcas. Por que essas marcas? Cada pontinho desse que você está observando aqui é um espaço. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó. Se eu for apertando a barra de espaço, veja que eu vou inserindo os pontos. Esse símbolo significa que foi pressionado a tecla Shift Enter para pular uma linha. E esse símbolo significa que foi pressionado a tecla Enter para criar um novo parágrafo. Então, com esse recurso, fica visualmente fácil de identificar os pressionamentos de tecla. E aí nós vamos observar daqui algumas aulas que o Shift Enter, que é o pular para a próxima linha, tem bastante diferença do Enter, que é criar um novo parágrafo. Por essa aula, eu quero mostrar para vocês essa barra de ferramentas e tudo que nós podemos fazer com ela. Então, inicialmente, a barra de ferramentas ela tem uma série de recursos. Se você passar o mouse, deixar o mouse por algum instante, você vai observando que ele vai explicando o que é cada recurso. Então, por exemplo, esse ícone é o negrito. A tecla de atalho dele, para quem está fazendo concurso, é o Ctrl B. Então vamos lá. Para mim fazer com que o negrito funcione, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar meu texto. Então eu vou posicionar o mouse antes do I, pressionar o botão esquerdo, segurar o botão esquerdo e movimentar o mouse até onde eu quero realizar a seleção. Chegando lá, basta liberar o botão esquerdo do mouse e vejam que essa é a marcação de que a palavra está selecionada. Uma vez selecionada, qualquer função dessa que nós temos na nossa barra de ferramentas irá aplicar o que nós selecionarmos aqui nessa palavra selecionada. Então veja, se eu pressionar o botão de negrito, eu vou aplicar negrito apenas na palavra introdução, não no restante do meu documento. Então eu vou pressionar o negrito para a gente ver o que acontece. Veja que eu inseri o negrito e agora eu tenho aqui o meu texto em negrito. Um outro recurso bastante utilizado quando nós trabalhamos aqui com texto é o recurso de alinhamento. Então, esses ícones
são os alinhamentos possíveis de aplicarmos a um determinado texto. Né? Para um relatório, para um trabalho acadêmico, ou até mesmo para uma carta, é muito interessante nós utilizarmos o alinhamento do texto chamado justificado. Se vocês observarem, né, aqui no final do documento, no lado direito, vocês vão ver que não está alinhado. Né? Pelo contrário, está bem fora de alinhamento aqui. E se eu quisesse que todo o meu texto terminasse aqui no final da página de forma alinhada? Né? Para que isso ocorra, basta eu selecionar todo o corpo do meu documento. Então, novamente, posiciono no início, pressiono o botão esquerdo e movo o mouse até onde eu quero. Liberar o mouse, toda essa área está selecionada. Agora eu venho aqui na minha barra de ferramentas e seleciono a opção justificado ou o Ctrl J. Né? Concurseiros, mais uma vez, tecla de atalho é uma boa você saber. Quando eu pressionar o Ctrl J, observem o que acontece com o meu texto. Né? Então vejam que o texto ele foi todo identado. Aí vocês vão perguntar, mas professor, capa e supervisionado não estão identados. Por quê? Esse símbolo que eu mostrei para vocês anteriormente significa que foi pressionada a tecla Shift Enter. Ou seja, nesse ponto eu solicitei que houvesse uma quebra de linha, que a palavra, ou seja, que a continuação do fluxo de texto fosse para a linha de baixo. Se eu quiser remover essa quebra de linha, basta eu pressionar a tecla Delete. Então veja, pressionei o Delete, que é o backspace para vocês aí no caso, e eu tirei aquela marcação. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pressionar a tecla backspace. Então veja que agora todo o texto foi identado. Suponhamos que eu queira, por exemplo, agora, né, depois do supervisionado, incluir um parágrafo novo aqui. Basta eu posicionar o meu mouse antes do local que eu quero que seja o parágrafo e pressionar a tecla Enter. Então veja que, mesmo que eu solicitei indentação, quando eu pressionar o Enter, olha o símbolo do Enter aqui, eu criei um parágrafo. Correto? Né? Esse recurso nós vamos utilizar muito aqui na geração do nosso relatório. Bom, o parágrafo, né, geralmente, ele começa com um espaçamento, não é? É muito comum aqui, às vezes, a pessoa posicionar aqui na frente do A e apertar a barra de espaço. Né? Essa não é a maneira correta. Vamos apertar o nosso backspace e vamos apagar. O correto aqui é selecionarmos o texto e, ou utilizando o recurso da régua, então veja que eu estou pressionando aqui a parte de cima da régua e vou arrastar, por exemplo, aqui para 1.25. Então veja que agora eu apliquei um parágrafo, um recuo na primeira linha. Né? Ou, se você preferir, selecionando todo o texto, acessando o menu Formatar. Dentro do menu Formatar nós temos a opção de parágrafo. Então vamos acessar essa opção de parágrafo. E dentro da opção de parágrafo, veja que nós temos aqui recuos e espaçamentos. Dentro da opção de recuo, primeira linha. Então eu estou com 1,5 cm de recuo, de recuo na primeira linha. Se eu, por exemplo, quiser diminuir esse recuo, eu vou arrastar para vocês irem vendo no texto, basta eu ir diminuindo aqui, ó, 1.20 ou 1.25. Vou marcar e vou digitar. Quando eu der um OK, olha lá o que aconteceu. Já obtive um recuo. Então veja, com esse conjunto de ferramentas e esse conjunto de ferramentas aqui, nós já conseguimos dar uma boa arrumada no nosso texto. Né? Outro recurso que nós temos aqui é o recurso de fonte. Então eu vou marcar aqui dentro todo o meu texto e vou alterar essa fonte. Para mim fazer isso, basta acessar na barra de ferramentas o nome da fonte e o tamanho da fonte. Então, por exemplo, eu quero que esse texto que está selecionado, ele seja a fonte Arial. Basta você pressionar o A, ele já vai encontrar. Então eu quero que seja a fonte Arial e quero que tenha aqui um tamanho 10. Né? Olhe lá, eu já alterei novamente a fonte e o tamanho. E eu quero que a minha introdução, vou marcá-la, né? Aqui vai uma outra dica para vocês, quando você quiser marcar apenas uma palavra,
Posicione o mouse em qualquer local dessa palavra e clique 2 vezes com o botão esquerdo do seu mouse. Então, 2 cliques eu marquei a palavra. Agora eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer dizer que a minha introdução tem tamanho 14. Olhe lá como que nós já alteramos, né? Eu vou querer dar um destaque na minha palavra IF Sul de Minas. Então eu vou selecionar IF Sul de Minas e vou pressionar aqui, né, a opção sublinhado. Então veja, IF Sul de Minas está sublinhado. IF Sul de Minas não é uma palavra que consta do meu dicionário. Lembra da aula que nós fizemos sobre dicionário, sobre correção e ortografia? Por isso que está esse vermelho selecionado debaixo dele. Para resolvermos isso daqui, basta você pressionar botão direito sobre a palavra. Veja que ele abre aqui uma série de opções que ele tenta, né, fazer a correção para a gente, mas não é nenhuma dessas. E aí eu venho aqui e seleciono adicionar ao dicionário. Então agora, IF Sul de Minas é uma palavra que está adicionada no meu dicionário. Correto? Veja que tem uma diferença interessante aqui, ó. Eu não posso marcar a palavra para fazer isso. Se eu marcar a palavra para fazer isso, ele não abre aquela opção de adicionar. Ok? Então, quando você quiser adicionar alguma palavra, ela não pode estar selecionada. Você posiciona o mouse sobre ela, pressione o botão direito e aí sim você adiciona. E se eu quiser trocar a cor de alguma palavra? Né? Também é muito simples. Eu quero, por exemplo, deixar a minha introdução aqui agora destacada de azul. Então, para isso, vou marcar a palavra, né? Lembrando que eu já ensinei a tecla de atalho, é só você dar 2 cliques com o mouse esquerdo sobre a palavra que você quer marcar. Então, marquei aqui. E aqui nós temos a opção de cor da fonte. Então, olha só, se eu quiser deixar ela de azul, eu vou pressionar nessa setinha e vou escolher aqui azul. Veja que eu já alterei aqui o meu título para azul. E se eu quiser dar um destaque muito grande, por exemplo, em alguma palavra, eu posso também utilizar o recurso de realce. Então, por exemplo, eu quero dar um realce de amarelo na palavra técnico-profissional. Certo, pessoal? Então, olha só, com esse recurso que nós temos aqui na nossa barra de ferramentas, né, nós conseguimos aplicar uma série de mudanças no nosso texto. Quais são as principais que eu destaco para vocês? Texto sempre justificado, utilizando essa opção. Tamanhos de letras definidos nas caixas. Negrito, quando você quiser dar um destaque para a palavra. Realce, bom, realce num relatório técnico, né, não é muito comum. Então eu quero tirar. Vou selecionar sem preenchimento. Ok? Na próxima aula, nós vamos aprender, né, como que nós podemos utilizar aqui listas e marcadores. Então, nós vamos começar a criar listas e marcadores dentro do nosso texto. E aí eu vou ensinar para vocês também mais algumas coisas que nós temos aqui dentro do nosso comando formatar parágrafo. Correto? Veja que tudo que eu mostrei na barra de ferramentas tem aqui, ó, o alinhamento, nós podemos definir também via menu, utilizando aqui o justificado. Próxima aula, a gente vai começar a mexer um pouquinho com esses assistentes aqui e deixar o nosso texto melhor diagramado. Ok? Então, até lá. Um abraço.